apercebido, atento, porque até a nossa omissão, se a gente não fazer, como diz a Bíblia, né? Se sabemos que temos que fazer o bem e não fazemos, já cometemos pecado, né? Porque a gente pensa que pecado é quando a gente traz ou quando a gente faz alguma coisa, mas tem os pecados também chamado pecado de omissão. É o pecado que a gente sabe que tem que fazer e nós não fazemos. Então a gente precisa estar apercebido, né, para que a gente não venha a ser negligente, né? Então, abra sua Bíblia nessa noite, em nome de Jesus, João capítulo 9, versículo 4. Glória a Deus. João capítulo 9, versículo 4. Se coloque de pé, aproveitando reverência à palavra do Senhor. João capítulo 9, versículo 4. Enquanto você localiza, nós vamos. João capítulo 9, versículo 4. Glória a Deus. Eu peço, como os bereanos, né? Os bereanos, enquanto Paulo pregava, os bereanos acompanhavam a leitura bíblica e toda a pregação. Por que eles acompanhavam, irmãos? Hoje nós estamos vivendo um tempo que, né? Isso é muito bom, né? O telão aqui. Só que o crente tem que, o cristão, irmão, que é cristão, tem que andar com a Bíblia na mão. Tem que andar, tem que conhecer a palavra de Deus, tem que meditar na lei do Senhor. Então vamos, né? Em nome de Jesus. A tecnologia ajuda, mas a gente precisa meditar na palavra do Senhor. Quem achou diz: eu vou morar no céu. Glória a Deus. Está escrito assim: é necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ou a luz no mundo. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento, em nome de Jesus. Glória a Deus. A epígrafe do texto vai falar sobre Jesus cura um cego de nascença, mas hoje eu quero trazer uma palavra mais focada, mais temática, não falando sobre o cego de nascença, mas uma palavra temática, onde fala sobre o seguinte tema: sem reserva, sem desistência e sem arrependimento. Sem reserva, sem desistência, sem arrependimento. Nós vemos aqui uma frase muito maravilhosa de um certo homem que teve uma vida dedicada ao Senhor, aplicada ao Senhor. Em João 9,4 é o texto base: enquanto é dia, precisamos realizar as obras daquele que me enviou. Quem fala isso é o próprio Cristo, dizendo da seguinte maneira: enquanto é dia, ou seja, a oportunidade de fazer o bem é hoje. Hoje, nós não podemos deixar para fazer amanhã. Alguns de nós, quantas das vezes, pensam assim: amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou ser melhor, amanhã. Não, irmão, amanhã não pertence a mim e a você. Hoje é o momento de mudar, hoje é o momento de mudança, hoje é o momento de nós refletir ou pensar, rever alguma coisa em nós que não está agradando a Deus, para que nós viemos a agradar a Deus, e nós não podemos deixar para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Eu não sou o dono da vida, o que é dono da vida é só o Senhor Jesus Cristo. O texto mostra a urgência de cumprir a missão que Deus nos deu. Jesus nos lembra que há um tempo limitado para trabalhar para o reino. O dia, a noite, representa o fim das oportunidades. Então, o que nós aprendemos com isso, irmãos? As oportunidades, como eu sempre digo, elas surgem e passam. E por isso precisamos se ater às oportunidades. Essa semana eu ainda falava sobre o cego Bartimeu, que Jesus estava passando, e ele gritava, ou ele implorava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. A Bíblia vai falar que
esse moço estava à beira do caminho mendigando, e ele percebe que Jesus está passando, então ele clama, e quando ele clama, Jesus ouve. Quando Jesus ouve, Jesus também manda o chamar. Então nós precisamos ficar apercebido, atento, irmão, que as oportunidades pode ser que venham uma vez ou nunca mais. Tem oportunidade que nós não temos como voltar atrás. Por isso a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. Hoje é dia oportuno, é dia de nós colocarmos a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Aleluia. Destacar a urgência da obra de Deus, a obra do Senhor. A Bíblia diz que a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Jesus vem e nós precisamos estar, irmão, fazendo a obra dele. Todo cristão precisa pensar assim. Todo cristão precisa pensar que nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade não é do pastor, a responsabilidade não é só do presbítero, a responsabilidade não é só do diácono, do missionário, a responsabilidade de todo cristão que um dia foi chamado por Jesus nessa terra. Então, se nós temos a oportunidade de falar de Jesus, fale de Jesus. Porque um dia Jesus vai chegar diante de mim e de você e vai dizer assim: por que você não pregou? Por que você não falou do meu amor? Por que não falou que eu estava voltando? Aí muitos vão dizer assim: que eu não sabia, eu não conhecia, eu não entendia muito de Bíblia. Aí quem sabe Jesus vai passar aquela tela assim para alguns: mas você tinha tempo para isso, para isso, para isso, para isso. Tempo para a escola dominical você não tinha, tempo para estudo bíblico você não tinha, tempo para evangelização você não tinha, tempo para fazer a minha vontade você não tinha, mas tempo para as suas coisas você sempre teve. Então, irmão, nós precisamos, a Bíblia diz: se sabemos que temos que fazer o bem e não fazemos, já cometemos pecado. E o que é pecado? A palavra pecado quer dizer errar o alvo. Precisamos fazer a obra enquanto é dia, enquanto é noite. O que é noite? A noite representa a morte, quando não dá para fazer mais nada. Quantos nos dias de hoje não acordaram? Quantos nos dias de hoje deitaram até, pensaram até no dia da manhã, no dia de hoje, só que não puderam acordar? Sabe o que eu aprendo com isso? As oportunidades Deus dá a todo momento, mas nós temos que aproveitar as oportunidades com temor e com sabedoria. Efésios vai dizer assim: remindo o tempo, aproveitando o tempo, porque o tempo é a única coisa que o tempo não volta, o tempo perdido, as horas perdidas não voltam atrás, e por isso é necessário nós aproveitar o tempo, remir o tempo, aproveitar o tempo com todos os sentidos. Nós temos 9 horas de trabalho, né? Quem trabalha empregado é uma empresa, é 9 horas, né? Não sei nem quanto mais, é 9, 8 horas, 9 horas de trabalho. Aí um entra 7 horas, sai 17 horas, não trabalha no sábado. Aí tem gente que tem como que diz, a capacidade de dizer que eu não tenho tempo. Não é que não tem tempo, é que não tem prioridade. Porque quando a Bíblia diz: primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Quando as coisas do céu não é a minha prioridade, as coisas da terra se tornam em primeiro lugar. Por isso a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3: pensai nas coisas de cima, porque Cristo está em cima à destra de Deus. Então precisamos se ater isso, irmãos, não deixar as oportunidades passar, porque nós vamos responder diante de Deus. A oportunidade de fazer o bem e não fizemos, esperando alguma situação para fazermos, e quando Deus às vezes permite para nós se levantar. William Borden, ele vai dizer assim, sem reserva, foi William Borden, sem desistência, sem arrependimento. Uma pergunta: se a nossa vida terminasse agora, você teria vivido para
Para si ou para a glória de Deus? Uma pergunta, irmãos. Se a nossa vida, Deus puxasse o cabo da existência agora do Erivan, será que a minha vida estava glorificando a Deus? De fato? Ou eu estava vivendo para mim só? Para os meus sonhos? Para as minhas vontades? Para os meus quereres? Ou eu estava vivendo para a glória de Deus? Por isso que o William Borden, ele vai dizer, sem reserva, sem desistência, sem arrependimento. A vida de William Borden é um exemplo marcante de entrega sem reserva. Não guardou nada para si, sem desistência, permaneceu firme no chamado, sem arrependimento, viveu, morreu com propósito. Então ele enxergava dessa forma, e por isso que ele escreve essa frase maravilhosa, e que fala muito comigo. Ele não guardou nada para si, ele não ficou pensando nas coisas só para ele, mas ele pensava nas coisas do céu, daquilo que Jesus ensinou em sua palavra. E qual era o foco central de William Borden? Era, se entregou sem reserva para Cristo, não desistiu, permaneceu firme no chamado, sem arrependimento, viveu com propósito, morreu, mas com propósito de vida. É isso que nós precisamos pensar, irmãos. Não é só estar na igreja, mas é ser igreja. E ser igreja é mais do que vir à igreja. Ser igreja é onde eu moro, no meu trabalho, na faculdade, aonde eu pisar a planta do meu pé, eu tenho que ser a igreja. Por isso que Jesus falou em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja. E quem é a igreja? A igreja somos nós. Amém? Nós somos o santuário da morada do Altíssimo, como diz o salmista. Deus está no nosso meio, Ele está no nosso coração. Por isso nós precisamos se entregar sem reserva, sem medo para Deus. Não ficar meio termo, fazer como eu, que está em cima da janela, e ele está dividido, enquanto ele olha Paulo pregando, ele olha lá fora o mundo, e a Bíblia diz que Eutico é tomado por um sono profundo e cai do 3º andar. E a Bíblia diz que Eutico cai para dentro, graças a Deus. Por que ele caiu para dentro? Graças a Deus que ele caiu para dentro e Paulo estava pregando. Não era 1 hora de discurso, não. Paulo já estava pregando há mais de 3 horas de palavra. E a Bíblia diz que agora Paulo desce, deixa o discurso, Paulo desce, abraça o moço e diz a alma dele ainda está aí. Lucas, que era o médico, o acompanhava. Identifica que o jovem morre. Só que Paulo abraça e diz a alma ainda está aí. A Bíblia diz que Paulo agora abraça o moço, ora pelo moço e o moço volta à vida. Graças a Deus que caiu para dentro de um lugar que tinha a palavra de vida eterna. Eu quero profetizar nessa noite em nome de Jesus. Você veio a esta casa nessa noite de oração. Quem sabe algumas coisas aconteceram na sua vida que você não está entendendo e você entrou aqui, mas nessa noite a palavra é de vida para você. A palavra é de vida para você. Mesmo que cair, Deus levanta nessa noite e restaura as tuas forças em nome de Jesus. Não esqueça essa frase, sem reserva, sem desistência, sem arrependimento. Sabe o que ele está dizendo? Eu me entreguei totalmente para Deus e não me arrependo. Sabendo das consequências que viria, todos os discípulos, todos os apóstolos se entregaram sem reserva ao Senhor, de maneira que alguns perderam a sua vida, foram decapitados, cerrados ao meio, pendurados de cabeça para baixo, outros jogados num tacho de óleo quente. Mas eles diziam, minha vida não tem por preciosa, porque para mim o morrer é ganho, viver é Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive agora em mim. Eu vivo para a glória dele. Ser cristão é muito mais do que vir ao culto
mas é ser uma oferta viva ao Senhor Jesus. Romanos 12, eu imploro, eu rogo, quando vocês forem se apresentar, se apresentem em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. William Boyne, um exemplo marcante de entrega, sem reserva, não guardou nada. Como nós temos investido a nossa vida. Pense, eu quero que você reflita nessa noite, irmão. Eu quando estava meditando, eu falei, meu Deus do céu, como isso? Como nós estamos gastando a nossa vida, né? Porque é um desgaste. Todo dia. É um desgaste para a glória de Deus ou um desgaste sem graça, sem vida, sem esperança, sem uma expectativa no porvir. Como nós louvamos aqui, nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Quantos? Há mais de 2000 anos nós se ouve. Alguns 50 anos de cristão ouve que Jesus vai voltar, e Jesus não voltou. Mas para alguns Jesus já voltou. E nós continuamos dizendo que Jesus vai voltar. Sem reserva, é entregar-se totalmente a Cristo. Eu quero que nessa noite a igreja entenda e se entregue totalmente a Cristo. É dizer, eu vivo para a glória de Deus. Eu sou escravo de Cristo, eu sou servo de Cristo. Enquanto eu estava no mundo, eu era escravo do pecado e dominado pelo mundo e das concupiscências do mundo. Agora eu sou escravo do Senhor. Eu sou servo do Senhor, vivo para a glória do seu nome. Quem entende nessa noite? Você entende nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus? Jesus está dizendo para mim e para você, hoje é noite de decisão. Hoje é noite de nós decidirmos e se colocarmos no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós venhamos entender o seu propósito na terra. Nós venhamos entender o seu chamado na terra, porque, irmãos, qualquer hora a última trombeta vai tocar e nós vamos ser arrebatados. Você tem essa esperança, meu irmão? Parece que hoje muitos não conseguem entender o que é isso, o que é arrebatamento. A Bíblia diz que os mortos, falei ontem no velório, né? Acho que foi ontem. É tanta coisa para a gente resolver, misericórdia, que tem hora que, da nossa irmã Silvana, que descansou no Senhor. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, não fiquem preocupados acerca daqueles que dormem. Paulo não se refere à morte como acabou, mas se refere na etimologia morte como descanso. Os Tessalonicenses estavam preocupados acerca daqueles que morriam, dos seus entes queridos, e eles ficavam preocupados, e agora, como é que vai ser? Aí Paulo diz, não fique preocupado acerca dos que dormem, porque morrer, ele se refere àqueles que não têm esperança, é aqueles que morrem sem Cristo, aí é morrer. Falava essa semana que o morrer não é o problema, o morrer sem Jesus é um problemão. Morrer, descansar com Jesus, é vida eterna, irmãos, é promovido do terra para a cobertura, para o seio de Abraão, porque ainda nenhum morto em Cristo está no céu ainda, está no seio de Abraão. Por isso que os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estamos vivos seremos arrebatados. Por isso, em nome de Jesus, não perca a sua esperança, não perca a sua fé, não perca o seu amor em Jesus, não perca, ainda que o mundo esteja corrompido, como diz a Bíblia, o mundo jaz no maligno, mas nós estamos em Cristo Jesus. Você pode glorificar o Senhor nesta noite. Sem reserva, apresente. Romanos 12:1, apresente o corpo de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável. Separado, o que é santo? É separado. Separado da fofoca, da mentira, da discórdia, do adultério, da porfia, das facções, da inveja, das emulações. Por isso que eu costumo dizer, né? Que Deus só usa pessoas de fora do pecado, da mentira, fora de todas essas coisas.
Deus só usa pessoas de fora, pessoas que crucificaram a sua carne e as paixões para agradar o Senhor da nossa vida. Sem reserva é entregar-se totalmente. Viver sem reserva é reconhecer que tudo pertence a Deus. Por isso que a Bíblia diz: não esteja ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, ou pelas vestimentas, mas antes Deus cuida, assim como Deus cuida das aves dos céus, que não trabalha e nem fia. Não vale vós muito mais do que as aves do céu? Olha que interessante. Se entregar sem reserva é confiar. E confiar não é quando está tudo bem, é quando o momento mal bater na porta, que aí Deus quer ver de verdade quem é de verdade. Deus vai ver quem é de verdade na hora do vamos ver, na hora da provação. Assim como o ouro provado no fogo, assim é a nossa vida. Por isso que alguns de nós estão sendo provados para Deus. Sabe para quê, irmão? Para que o nosso caráter seja aprovado por Deus. Eu vejo a aprovação é como se fosse uma... Como é que é aquele negócio? É peneira, né? É peneira, me ajuda. Como uma peneira. Deus vai peneirar a nossa vida para ver se a nossa vida está de acordo com a sua vontade. Aí quem sabe tem algumas pedrinhas, de repente aquelas pedrinhas que atrapalham a nossa vida espiritual. Aquela pedrinha da inveja, aquela pedrinha, sabe, do ressentimento, do ódio, do rancor lá dentro. E aí precisa essas pedrinhas ser tiradas. Senão nós não entraremos no reino do céu, como diz no Salmo 1. Ou Salmo 24. Senhor, é uma pergunta. Quem entrará, Senhor, no teu lugar santo? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. No Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado ou feliz é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no tempo certo, na estação certa, dá fruto e o fruto permanece. Essa é a condição do cristão. Está no meio da rodinha dos escarnecedores? É luz. Estão contando piada? Ele é sal da terra, é luz do mundo. É isso que é ser cristão? É ser cristão no meio da treva, no meio desse mundo corrompido, aonde todo mundo parece, todo mundo parece ditar as regras. Só que Deus nos chamou para ser diferente, não ser igual a ninguém. Vocês estão entendendo? Nós temos que ser diferente. A Bíblia diz em Malaquias: e vereis outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o que é justo e o que é ímpio. Sempre vai haver uma distinção. Jesus não faz acepção para salvar. Eu vejo a acepção como uma separação. Só entrará no lugar santo aquele que é limpo de mão, puro de coração. Como diz em Apocalipse: ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os fornicadores. Ficarão de fora essas pessoas. E por isso nós precisamos entrar pelo caminho da verdade. João 8,32, todo mundo cita: e conhecereis ou conhecerão a verdade vos libertará. Viver sem reserva é reconhecer que tudo pertence a Deus, não reter talento, recurso, tempo, quando Deus chama. Esse exemplo. Até os nossos recursos, se a gente ficar ali limitando, dizendo meu Deus, e ficar ali parecendo uma idolatria: eu não vou ajudar, eu não vou contribuir, eu não vou fazer. O nosso talento que Deus, na verdade, tudo que nós temos é de Deus, até o talento que Ele vai pedir conta. Imagina, lembra da parábola lá dos talentos, que Deus deu 5 para 1, quem lembra? 5 para 1, 2 para 1, 1 para 1. A Bíblia diz que o que tinha 1 enterrou. O que tinha 2 granjeou mais 2, o que tinha 5 granjeou mais 5. Sabe o que eu aprendo com isso? Cada um de nós temos um talento, temos um dom,
E por isso que os dons, Deus não tira. A pessoa pode até desviar, parar dos caminhos do Senhor, beber cachaça, fazer o diabo a quatro. Deus não tira. Só no último dia. Por isso nós temos que usar para a glória do nome do Senhor. Por isso, irmãos, nós temos que uma responsabilidade muito grande. Abraão, Gênesis 22, não reteve nem mesmo o seu filho. Maria de Betânia, João 12:3, derramou perfume de caro, nardo caro, se entregou sem reserva e deu o seu melhor para Jesus. Enquanto os religiosos não deram nada para Jesus, não ofereceram nenhuma água para Jesus, Jesus está sentado à mesa, a Bíblia diz que ela entra, não é nem convidada. Agora você imagina uma pessoa convidada e você recebe a pessoa, nem com um copo d'água, você fala, eu nunca mais vou lá. Jesus está lá, os fariseus, Jesus sentado, ninguém dá nada para Jesus, a mulher entra, não é convidada, pega o vaso, nardo puro, 1 ano de trabalho, quebra os pés de Jesus, enxuga com os cabelos. Foi a forma dela adorar o Senhor, deu no seu melhor. Quantas pessoas fazem isso no mundo? Até fala de Deus, até crê em Deus. Só que a sua vida não condiz com aquilo que fala. Por isso que não basta só crer em Deus, irmão. Até o diabo crê. A Bíblia diz que os demônios creem e estremecem. É ser cristão. Um pequeno Cristo. Nesta sociedade corrompida, nesse mundo corrompido. Amém? Hudson Taylor, missionário na China, entregou sua vida sem reserva, confiando na provisão de Deus, sem pedir recurso diretamente a homens. Homens que não tiveram a sua vida por preciosa, que se entregaram a Deus e foram usados com graça para ganhar almas para o reino de Deus. Será que nós entendemos que, de fato, o que é reino de Deus? O que é o evangelho? Como diz 1 Coríntios, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Para nós estarmos aqui, alguém foi lá na cruz do meio, tido como maldito e como pecador, mesmo não tendo nenhum pecado sequer. Jesus. Aí a gente fala, a salvação é de graça. Não é nada de graça nessa vida, querido. A injeção que você toma, quando você está doente, você pensa que é de graça? É nada. Nada é de graça. Você vai lá, você toma por quê? Você paga imposto. Aí fala, não, fui lá e tomei. Não, você está pagando. É o SUS, você está pagando. Ah, o remédio da farmácia, você está pagando tudo. Jesus pagou lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Deus não poupou nem seu filho, antes o entregou por nós. Agora ele está com uma misericórdia. Só que na última hora, se Deus não poupou nem seu filho Jesus, ele não vai poupar a gente se nós estivermos simplesmente vindo à igreja e não ser igreja. Deus, ele é amor, não é, irmãos? Deus é amor, não é? Mas ele é justiça também. Mas vamos lá. Paulo em Atos capítulo 20, verso 24. Olha que interessante. Melhor dizendo aqui, ó. Sem desistência é perseverar no chamado. O chamado dói, causa. Por isso que Paulo dizia, literalmente, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E as marcas de Cristo, às vezes, era chicotada, era prisão, açoite. Como lá em Atos, que ele está preso, e a Bíblia diz que Paulo e Silas estão orando e cantando louvores a Deus. Só que o evangelho de hoje não é generalizando, mas na grande maioria, não pode passar por luta, passar por provação cristão, porque alguma coisa tem de errado. O evangelho coach, o evangelho modinha, o evangelho Nutella, mas o evangelho de Jesus genuíno, Jesus não o isentou, dizendo, no mundo vocês vão ter aflições,
Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O evangelho barato fala, não, pode vir, que vai ser só vitória, é igual aquele louvor, é só vitória. Mentira do diabo. Tem dia que a gente vai estar rindo, tem dia que a gente vai estar chorando, mas Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá também ao amanhecer. Vamos lá, vamos refletir. A nossa irmã perdeu a tia. Luto, não é luto? A nossa irmã perdeu uma filhinha, se não me falha a memória. Você imagina, perder uma filha e no mesmo dia estar no culto. Qual é a nossa prioridade? Eu quando vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei para minha esposa, meu Jesus amado. Hein, meu filho? Ela perdeu a filha e estava no culto à noite. Se é outro, está descabelando. Meu Deus! Aí fora ensina que você tem que encostar Deus na parede, porque Deus é obrigado. Deus não é obrigado nada. Como diz um louvor, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, também Ele continua sendo Deus. A Bíblia diz, quem é o barro para contender com a lei, irmão? Quem somos nós? Coitado de nós, pensar ser alguma coisa, né? É melhor chegar com reverência, com humildade ao trono da graça, para que no tempo oportuno nós seja alcançado pela graça, pelo favor de Deus. Soberbo não tem vez diante de Deus. Todos os soberbos que está escrito na Bíblia que pensaram ser alguma coisa, Deus fez comer capim. Porque Deus não dá glória dele para ninguém. O melhor lugar é os pés de Jesus. Como Maria dizendo, Senhor, fala, Senhor. Enquanto Marta está distraída, querendo fazer alguma coisa, Maria está aos pés de Jesus. O melhor lugar é os pés de Jesus, crente. Pastor, mas está difícil, querido. Se eu for contar a minha vida para você, nós vamos chorar junto. Então, vamos lá. Seja bem-vindo ao clube dos salvos. Seja bem-vindo. Vamos chorar junto, vamos orar, vamos orar. A Bíblia diz que quem está triste canta louvor. Né? Quem está triste ora, né? Quem está alegre faz o quê? Canta louvor. Então vamos fazer essas duas coisas e vai ficar tudo bem até a vinda do Senhor Jesus. Amém? Você pode glorificar o Senhor Jesus nessa noite. A obra de Deus enfrenta oposição, mas não podemos desistir. Perseverança é fruto de fé, irmão, e dá convicção ao chamado. Atos 20, verso 24. Em nada tenho a minha vida. Olha quem estava falando isso aqui, o apóstolo Paulo. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Contanto que cumpra com alegria. Oxe, não é com tristeza? Contanto. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Eu amo a Bíblia, Em nada tenho a minha vida por preciosa. Quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Contanto que eu cumpra com alegria o meu chamado. Não é com, ai meu Deus, quero morrer. É com alegria. Você foi chamado para ser pastor. Foi eu que te escolhi. Tem hora que eu falo, meu Deus do céu, tanta gente melhor. Tem hora que eu me pego olhando para mim e falo, Senhor, tem tanta gente boa que o Senhor vem logo me escolher. É Deus que aponta. É Deus que faz, olha, é você. É Deus, irmão. E eu quero, em nome de Jesus, como essa palavra aqui, né? Quero cumprir o chamado de Deus com alegria. Em nome de Jesus. Não com dor, mas com alegria, dizendo, eu sei, Senhor. Homens da terra não vai me recompensar, a minha recompensa vem do céu. Eu creio que o Senhor tem uma recompensa a todos aqueles que forem fiéis até o fim. Eu sempre digo, irmão, a nossa recompensa aqui na terra pode ser que o pastor não veja, mas pode ter certeza que Deus tem uma recompensa a cada um segundo as suas obras. Tudo que você fizer para o reino de Deus tem uma grande recompensa. Seja varrer o chão, seja o que você fizer na obra de Deus. Deus tem uma recompensa para você, em nome de Jesus. Neemias 6,3,
não desceu da obra apesar da pressão dos inimigos. Quem sabe algum de nós está na pressão agora, né? A luta está travada. A luta espiritual de todos os lados, desemprego, calúnia, um monte de coisa. É a luta, é a pressão. Só que na pressão, não perca o foco, não tome decisões precipitadas. Mantenha calma, olhando para Jesus, capítulo 2 de Hebreu. Mantenha calma em nome de Jesus, que logo, logo vai passar. Os ventos intensos, fortes, não duram muito tempo, mas quando você clamar, Ele vai te atender. Lembra dos discípulos que estão no barco, Jesus está dormindo, e de repente eles clamam: Jesus, socorre-nos. A água está entrando no barco e a Bíblia diz que Jesus para, olha para o vento, olha para o mar e dá uma voz: vento, mar, aquieta-te. E a Bíblia diz que logo se fez bonança. Sabe por quê, irmãos? Quem estava falando é o dono da terra, o dono da nossa vida. O que nós precisamos é manter a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor, que tudo vai ficar no seu devido lugar. Vocês creem assim, em nome de Jesus? Eu quero profetizar em nome de Jesus que tudo ficará no devido lugar, porque Deus é o Deus que faz com que os ventos se acalmem. E o texto vai dizer que logo se fez bonança. Deus é o Deus que vai entrar com bonança no lado de crente aqui, em nome de Jesus. Vai entrar com livramento, com paz, porque Ele é o Deus de paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, te guardará de todo o mal. David, missionário entre os índios na América, mesmo doente de tuberculose, nunca desistiu de pregar, até morrer, jovem, 29 anos, tuberculoso, na Índia, na América. Se é alguns falar, não, eu estou com esse problema, meu Deus do céu, Deus sabe a minha necessidade, Deus sabe o que eu preciso. E aí Deus está dizendo, eu quero usar você. Eu quero usar você com essa dor mesmo, para curar outras pessoas. Você está entendendo nessa noite? Parece o culto de missões, né? Deus está dizendo, eu quero usar você com essa dor mesmo, para curar outras pessoas que não conseguem se levantar. Mas através de você, muitos levantarão. Às vezes é doente curando alguns. Essa é a vida cristã. Muitos começam, mas pouco terminam a carreira. Estamos dispostos a permanecer até o fim? Por isso que Paulo vai dizer, combati o bom combate. Ele não vê a vida cristã como um caos, como, ai, que problema, meu Deus, não é como alguns cristãos. Ele vai dizer assim, a Bíblia diz que ele está prestes a morrer, prestes a no outro dia a morrer. Ele vai escrever as últimas palavras, porque estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O que era aspersão ou aspergir? Aspergir ou aspersão era molhar alguma coisa no sangue e aspergir. Isso era aspergir. E aí ele vai dizer, porque eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Parece que ele conta a sua vida. E ele vai dizer, combati o bom combate, que a gente fala em todo o velório, né? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Agora o que me resta, não só a mim, mas todos que amarem a sua vinda. Olha a esperança viva do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Ele está dizendo, eu vou morrer logo logo. Eu combati o bom combate. Ele vê a vida cristã como um bom combate, como uma carreira. Eu encerrei a carreira e guardei a fé.
Mantenha a sua fé, meu irmão. Não perca a sua fé. Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas é prova daquilo que se espera. O que eu espero? Eu espero o céu. A minha esperança é o céu, não é coisa dessa vida. Embora tenham sonhos, mas a minha esperança é o céu. O meu maior propósito é ganhar almas para Jesus e ter uma esperança que o céu é logo ali, Ele vem nos buscar para Ele mesmo. Você pode ter essa esperança nessa noite? Não perca a sua esperança. Sem arrependimento, ó que interessante, ela jorra para a vida eterna. Pode estar o mundo desabando, como diz o Salmo. O mundo acena por paz, com cartaz branco, com bandeira branca, mas pelo que deixamos de fazer. Puxa vida, eu poderia ter feito, só que não volta mais. Eu poderia não ter dito, mas disse. Eu poderia relevar, mas eu fui em quem creio, né? Como diz no norte. Eu poderia resistir, mas eu bati de frente. Eu poderia... Não tem como. Quando se quebra o vaso, não tem como mais consertar. Só Deus pode fazer. Por isso que Estevão 7:54, Atos dos Apóstolos, vai dizer assim, ó: Estevão morreu fiel, cheio do Espírito Santo, sem arrependimento. Nós estamos estudando na escola dominical, então falamos sobre Estevão. Levantam contra Estevão, caluniam Estevão, falam que ele se levantou contra a lei de Moisés, e aí a Bíblia diz que agora a sentença é: mata Estevão. Estevão é um dos 7 diáconos da igreja.